Então vamos começar aqui com isso, que parece simples, mas não é. Existe diferença entre os tipos de potes para colocar o fermento? Tem muita coisa para falar sobre isso, embora pareça uma coisa bem ridícula, não é? Quando a gente coloca, primeiro, vidro, cuidado. E cuidado também com a paranoia do plástico, que o plástico não sei o quê. Gente, a maioria dos plásticos hoje em dia é aquele BPA free, tá? Então, não fica noiado com plástico, não. Pensa o seguinte, ninguém que está na produção fica botando as coisas em vidro. Eu boto no início, na criação, em vidro, tem um motivo bem específico. Primeiro, eu quero que vocês tenham um vidro mais ou menos do mesmo diâmetro que eu estou fazendo a criação, tá? Para vocês observarem mais ou menos as mesmas coisas que no vídeo. Porque como são aulas feitas à distância, né, online, eu preciso padronizar. E padronizar com vidro é fácil, porque as pessoas conseguem reutilizar embalagens de vidro da indústria, né? A gente compra muitas coisas em vidro, então é mais fácil de achar. E também é mais fácil, às vezes, de vocês higienizarem com água fervendo, sem medo, né? Porque plástico as pessoas têm mais medo, tá? Além disso, algumas pessoas utilizam plástico muito velho, que já está com ranhura, já está irregular, e aí isso também dificulta a higienização. Então, o vidro no início é só por isso, mas não precisa. Se você tiver um pote plástico com aquelas dimensões, pode-se usar o pote plástico. E depois, na vida real, oficial, é plástico sim, tá? Eu já comentei uma vez que tem muito lugar que até utiliza balde, né? E não balde que foi comprado para isso, balde que veio palmito, champignon, azeitona, conserva, manteiga. Então, as pessoas usam baldes também, porque é muita quantidade para multiplicar e para fazer. E os baldes são de plástico, o vidro é extremamente perigoso. Potes herméticos, tá? Que dentro dessa pergunta alguém me perguntou sobre hermético. Eu tive um problema uma vez usando hermético, tá? Porque ele fazia uma pressão e aí o bicho não crescia direito, sabe? Meio que travava, meio que fazia uma pressão ao contrário. Então eu não gosto de potes herméticos. Paninho, eu não gosto de paninho também, porque não tem necessidade. A quantidade de oxigênio que você aprisiona lá e que você traz na hora que você faz a mistura é suficiente. Mesmo quando está no início da cultura, eu não faço. Faço isso para kombucha, tá? Nem para kefir eu deixo aberto, tá? Cultura como levain e como kefir não tem necessidade disso. A cultura do kombucha precisa, tá? Então são diferentes, os potes, né? Tipos de potes eu botei também a tampinha porque isso tem derivação. E o tamanho também influencia. Por quê? Quando você coloca pouca quantidade num vidro ou num pote muito amplo, com uma área muito ampla, fica espalhado. E para você verificar o aumento de volume fica praticamente impossível, só se for de uma grande quantidade. Então, quantidades pequenas, vidros pequenos são mais fáceis de você trabalhar e verificar, porque mal ou bem ele precisa de paredes para crescer e para você verificar o volume, né, em termos visuais. Então, existe diferença com os tipos de potes? São essas as diferenças. Diferenças que vão atrapalhar vocês a verificar o crescimento em termos de volume e algumas diferenças em termos de materiais que vão causar a segurança ou não de quem está trabalhando com o fermento, tá? Como fazer longa fermentação com biológico? Essa pergunta só entrou aqui porque essa pergunta aparece muito e o que é o seguinte? O fundamento é o biológico. O fermento natural é como se fosse uma pós-graduação da fermentação. Então, se você quer fazer o caminho inverso, ok, você vai fazer o caminho inverso. Você vai precisar ler a respeito de massas pré-fermentadas, vai precisar entender como funciona tempo e temperatura. E assim, isso é praticamente uma aula de muito tempo. Você pode perder uma manhã inteira falando sobre isso, você pode perder uma semana inteira, dependendo do grau de profundidade, se você for abordar todos os tipos de massa, todos os tipos de diluições, tá? E resultados que você precisa atingir. Então, como fazer uma diluição, uma longa fermentação com biológico? Você vai ter que estudar. Ou esperar eu voltar com essa aula. Essa aula eu dei ano passado, falei sobre Big Pools, e foi uma aula que demorou bastante e não encerrei o assunto, tá? Tá lá no Panifix. Então, o que acontece?
Isso não é simples. É simples e não é. É simples quando a gente senta, estuda e testa e implementa, tá? Tem várias diluições, você pode fazer com fermento fresco ou fermento instantâneo seco, tanto faz. Mas o que acontece? A própria pergunta já te responde. Como fazer longa com biológico? Fazendo. Estudando, fazendo. E aí você vai provar e verificar seus resultados, se você não tiver nenhuma aula. Só por isso que ela entrou aqui, porque é importante situar que também acho que uma longa fermentação com biológico não deixa de ser natural, tá? E não sou só eu que acho isso, muitas pessoas acham. Por quê? Porque a Saccharomyces é um processo natural. Você colocar um fermento fresco ou um fermento instantâneo seco e você deixar fermentando, são seres que estão fermentando. É muito diferente de fermentação com algo químico, tipo o fermento de bolo, tá? Então, para mim, tudo que não é químico, que tipo tem geração por outros tipos de substância, geralmente sais, tá? Bicarbonato faz esse tipo de reação. É uma fermentação química, mais instantânea, tá? Do que você fazer com fermento que tem proliferação de micro-organismos, sim, e esses micro-organismos vivos vão fazer. Eu acredito que tem natural e natural selvagem, que é o que a gente cria, né? Então, por isso que eu achei importante colocar, por quê? Porque uma longa fermentação com fermento biológico também é bem-vinda, tá? Eu não excluo esse tipo de fermentação. E isso fica para uma próxima aula bem comprida e bem distante. Agora está bem longe de fazer essa aula. Vantagens nos diferentes tipos de levain. O que é isso? As pessoas acham que utilizar o fermento que o vizinho está usando e tem resultados bons e que é diferente do seu vai resolver a sua vida. E não é bem assim. Você tem fermento líquido, fermento firme, fermento intermediário, que é esse 1, 2, 3, e tem vários outros tipos de fermento na indústria, né? Fresco, seco, instantâneo seco, que você pode construir massas pré-fermentadas. A vantagem é você saber trabalhar e entender. Então, o que eu acho? Partindo do mais simples. O fermento líquido, num processo 100% manual, algumas pessoas defendem que ele é mais fácil de ser incorporado à mistura. Para aí de se enrolar, Rodrigo. Eu não concordo com isso, mas isso é minha opinião, né? Como aqui tá, é minha aula, é minha opinião. O que eu acho? Quando vocês estão com fermento líquido e vocês colocam numa massa que foi previamente, passou pela autólise, então ela está em outra textura, dá agonia para misturar manualmente. Por isso, muitas pessoas que usam fermento líquido gostam de usar a batedeira, porque elas têm nervoso com esse contato manual. Então eu acho uma desvantagem, eu acho, tá? Para quem está começando. Ele dá uma agonia, tá? Parece que a massa está desandando muito. O ser humano não gosta de coisas que grudam na mão, tá? Ele não gosta de pegajosidade, tanto nas mãos quanto nos pés. Então isso é um reflexo nosso e a gente acaba bloqueando para a massa. O fermento firme, a facção que defende que é difícil, ela usa o fermento líquido baseado nisso. Eu já acho que é muito mais confortável. Tanto o firme quanto o 1, 2, 3, que a gente vai falar mais adiante, são fermentos que não são líquidos. No primeiro momento parece difícil de incorporar na massa, mas ele é mais confortável, tá? Então, tudo que é confortável é bem-vindo para quem está começando. Por isso que eu acredito que a maior parte do sofrimento vem das pessoas que começam logo com o líquido. Porque geralmente a pessoa está com uma massa um pouco mais hidratada, ainda coloca um fermento mais líquido, é complicado, tá? E desanda, porque aí tem as outras coisas, né? A pessoa está trabalhando na temperatura errada e por aí vai. Então, vantagens e desvantagens é mais do como você vai lidar com isso, como você trabalha com isso. Vamos botar o você em caixa alta, porque é você que importa. Como você vai trabalhar com isso, tá? É como você se sente melhor. Algumas pessoas gostam de, o fermento líquido dá mais alvéolo, não sei o que, gente, é tudo processo, tá? Não tem nada disso, porque a gente pode fazer
com fermento líquido e não ter alvéolo, e não ter nem fermentação, errar tudo. Não é isso que vai garantir o sucesso. Então, vantagens e desvantagens, para mim, hoje não é o que está nos livros, é o que eu vivo e o que eu vejo os alunos vivendo. Entendeu? Eu vejo muito mais dificuldade manualmente com fermento líquido, vejo muito mais facilidade com fermento firme. Em termos de equipamentos, isso é pessoal, porque você não vai ter esse contato manual. Então você meio que delega isso para o seu equipamento. E aí não vejo muito também. Ah, mas tem pães que são com líquido e firme. Você pode fazer com qualquer um e chegar no mesmo resultado. Isso é preferência de modo de trabalho, tá? Até no âmbito profissional mesmo. Como levar para viajar? Assim, na realidade era como preparar o fermento para uma viagem de 10 horas. Tinha outras perguntas dizendo para viajar, para ficar em casa, não sei o quê. Bom, o negócio é o seguinte, para 10 horas é muito fácil. Para 10 horas, primeiro você vai ver para onde é que você vai viajar, né? Eu não me preocupo muito para onde eu vou viajar, por quê? Porque eu já viajei para os lugares mais esquisitos. Não fui para todos os esquisitos, mas já fui para alguns esquisitinhos. E o que eu faço? Eu boto na minha necessaire. Finge que é creme. Não fico eu não vou escrever que é fermento. Tem gente que gosta de identificar, tipo o Rodrigo. O Rodrigo gosta que eu bote nos potes de farinha, nos sacos de farinha, que é farinha. Aí escreve farinha em português, farinha em inglês, ele gosta que escreva, né? Principalmente se vai para os Estados Unidos. Eu acho o seguinte, cara, se a pessoa vai confundir com outra coisa a farinha, ela pode confundir. Eu sei que não é. Vai botar o cachorro lá farejador, ele não vai abrir e vai ver que é farinha de trigo ou uma farinha qualquer. Então, eu não me preocupo com isso. Mas o fermento é o seguinte, ele vai explodir, nossa, me veio a palavra em outro idioma, eu não consigo. Ele vai sair do pote por causa da pressão do avião, por menos que você coloque, tá? Eu já fiz vários testes. Toda vez que eu viajo, sempre ele dá uma estourada. Então, o que eu faço? Eu pego um potinho pequeno, que pode passar como pote de creme de beleza. Aqueles potinhos de vidro, de papinhas bebê, eu pego ali e coloco, tá? A última coisa que eu vou colocar na minha mala vai ser isso. Eu faço a alimentação, fecho, boto em 2 sacos e coloco dentro da necessaire. E aí, o que acontece? Para ter a segurança, eu coloco também, às vezes, na da Malu, às vezes coloco até na do Rodrigo. Que aí, tipo, se alguém quiser pegar, já botei na sua sim, já botei amarrado sim. E aí, o que acontece? Se alguém quiser pegar, pelo menos vai ficar um. Se você não tem companhias para viajar, espalha pela mala, né? Bota mais uns 2 assim jogado, como que não quer nada. E dá certo. Chego lá, no momento que eu tiver oportunidade, eu faço a alimentação. Abro, peso, né? E limpo. Não fica cagado, porque eu botei em 2 sacos. E é isso aí. Para quem desidrata, leva ele desidratado. E eu não desidrato. Mas pode ser mais prático? Pode. Aí você faz o seu negócio aí. 10 horas não mata ninguém, né? 10 horas não mata ninguém. Já cheguei num lugar, não tinha água confiável, fiquei sem alimentar 2 dias e o bicho sobreviveu, mesmo em pouca quantidade. Ele sobrevive. Entrando nisso aqui, que estava dentro, mas eu não escrevi, porque sou uma pessoa preguiçosa, assim como todos, como vou deixar ele para viajar, né? Tipo, vou abandonar em casa. Vulgo, vou deixar a criança em casa. A melhor opção para mim é fazer uma grande quantidade e deixar na geladeira o mais frio possível. É isso, tá? Isso é a melhor opção para quem é sozinho, para quem não tem ninguém que vem em casa. Eu tenho uma pessoa que vem por causa dos meus gatos. Então esta pessoa se chama Vanderleia e a Vanderleia já sabe alimentar o bicho. Ela já sabe pesar, já sabe fazer as coisas. Então eu confio nela para alimentar o meu bicho também. Então ela chega aqui e alimenta, tipo babá. Né? Babá dos gatos, babá do bicho. Né? Tem 3 bichos para cuidar aqui: o Pisco, a Tite e o Fermento. E não, você viajou junto. Você vê, gente, não fui eu que chamei ele de bicho. Ele se chamou de bicho, tá? Depois as pessoas dizem que eu pratico a violência. Ele que se chamou de bicho. Ele se enfiou na categoria bicho. Então, como viajar? Arranja alguém para cuidar, às vezes eu falo isso, as pessoas ficam indignadas, mas eu não acho problema nenhum. Por isso que eu sempre falo para vocês chamarem um amiguinho para fazer pão com vocês, porque aí vocês têm esse amigo, né? Para cuidar quando vocês se ausentam,
para chorar as mágoas quando faz o disco voador, né? Que a gente não quer mostrar para ninguém, mostra para o amigo, né? Amigo é para isso, para você mostrar o sucesso e o insucesso também. Então, amigo, muita quantidade, vamos botar aqui. Muita quantidade quanto? Muita. Muita, tipo, deixar mais de 3 quilos pronto lá. Cuidado, porque isso vai mais que duplicar dentro da geladeira. Então, deixa num pote que tenha altura para crescer. Se você está com medo, coloca plástico filme, coloca dentro de uma bandeja, se vai vazar, entendeu? Tem medo? Faz isso. Vai se prevenindo, né? Melhor do que você chegar e ter um negócio na geladeira que ninguém espera quando chega. Quando você chegar, você pega um pedaço daquilo, alimenta e vai estar tudo certo. Ninguém vai ter morrido não, pode acreditar. Alimentar com farinha integral ou com branca. Eu acho que isso nunca vai cessar. Vocês sempre vão perguntar isso. Eu não gosto de alimentar com farinha integral. Por quê? Porque a farinha integral... Eu gosto de pães com farinha integral, mas eu não gosto do fermento com integral. O fermento, ele já é naturalmente selvagem, né? Meio ases indomáveis. Eu pelo menos gosto de ter sempre o mesmo procedimento para poder ter bastante intimidade e ser capaz de prever até quando ele vai me sacanear, né? Porque às vezes ele não está no melhor dos funcionamentos, mas quando você convive muito, sempre na mesma situação, fica igual a filho, que quando chega em casa e está escondendo, você já sabe só de olhar, sabe? Aquela coisa que mãe sempre sabe. Então, quando você convive muito com fermento, você passa a ver quando vai dar bom, quando vai dar ruim, quando tá meia boca, entendeu? Quando tá maravilhoso. E isso é um fermento natural, então às vezes ele é assim mesmo. Só que você acreditar que você vai conseguir 100% de padrão é uma utopia. Quando você joga uma farinha integral, dependendo do momento que você jogou essa farinha integral, do momento que ele estava, aquilo pode ser muito recebido por ele com muita festividade. E aí ele vai fermentar numa velocidade que você não vai conseguir acompanhar no seu processo que você já está acostumado. E aí no final vai dar ruim, vai dar disco voador, no final vai dar pão com uma acidez que você não quer, no final vai dar coisas que você não quer. Como lidar com isso? Trabalhando sempre com isso. Eu não trabalho sempre com isso porque eu não estou afim de lidar com 2 seres, entendeu? Então, assim, eu já tenho 2 gatos, né? Não dá. Então, eu prefiro ter... imagina, eu tenho um marido. Se eu tivesse lá naquele mundo que é possível ter 3 maridos, né? Porque não é. Você sabe que é possível o marido ter várias esposas, mas o contrário nunca é possível em nenhuma cultura. Pelo menos não ouvi falar. Então, o que acontece? Eu não estou afim de ter só um. Que aí eu vivo essa emoção, que já está suficiente para mim, tá? Agora, quem joga integral, ela tem que saber por que ela está colocando a farinha integral. Se ela quer sabor, acidez, ou se ela quer disfarçar um mau funcionamento do fermento. Por que eu falo disfarçar? Porque quando você diz que para ficar mais forte, um fermento que está fraco, você coloca um pouco de integral, é a mesma coisa que você dá vitamina, entendeu? Você dá vitamina, mas no momento que você para de dar vitamina para aquela pessoa, ela volta a ter o problema. Você tem que identificar o problema e não dar um paliativo, tá? E você colocar uma farinha integral como um recurso para deixar mais forte um fermento que supostamente está fraco, é um paliativo, é enxugar gelo, tá? Na minha antiga profissão a gente falava muito isso, enxugar. Fulano está enxugando gelo, tentando resolver um problema dentário que não tinha solução, né? Aí ficava enxugando gelo. Enxugar gelo é uma expressão que você sabe que não vai levar a lugar nenhum. É a mesma coisa, você ficar colocando farinha integral porque o seu fermento é branco e está forte e você ouviu dizer que isso é um bom recurso. Não é. Tá? O bom recurso é você entender a sua mecânica de trabalhar para ele sempre estar saudável e, entre aspas, forte. Tá? Porque estar saudável não quer dizer forte. Né? Aquelas aparências e aquelas trocas de nomes ou utilização de nomes que confundem a nossa cabeça. Se você quer e acredita que para ter um pão 100% integral, o seu fermento também tem que ser
100% integral, vai fundo. Eu não acredito nisso. Eu não sou tão purista assim. Logo, para mim isso aqui cai por terra. Eu elimino o uso da farinha integral para mim. Agora, para mim, se você quiser fazer, faz aí, tá? Eu acho muita emoção. Mas pode fazer. Não é proibido. Só que tudo tem um preço a se pagar. Aí você tem que estar disposto a pagar esse preço. Melhor temperatura de geladeira para fermentar. Não existe. Ai, como assim? Eu vim aqui hoje e você vai falar para mim que não existe. Pô, sou tua amiga. Não sou teu inimigo. Não existe, tá? Por quê? Porque você tem vários momentos para fermentar, várias formas, vários estilos de pão. Ah, mas qual que você prefere? Eu não tenho preferência. O que manda é minha agenda. Minha agenda manda e o meu padrão. Então, se eu sei que para um pão, sei lá, vou botar um pão Y aqui, tá? Para um pão Y, eu gosto de fermentar a 11 graus por X horas, ok. Eu cheguei nesse processo provando, tá? Porque as pessoas chegam nos processos ou deveriam chegar através de prova do produto final delas próprias e não através de cópia do amiguinho, da amiguinha, do padeiro famoso, etc. O que acontece é o seguinte, você fez o seu pão Y em 11 graus, X horas, ficou conveniente na sua agenda. Pode ser que um dia você não tenha agenda para isso e você seja obrigado a testar uma temperatura mais fria, 7 graus, e aí você vai ver que vai ter mais horas. Por quê? Quem manda é o número de horas e a sua agenda. Pelo menos deveria ser assim. Eu acredito que se as pessoas fizessem pão de acordo com a vida delas e com a agenda delas, tudo seria melhor. O problema é que as pessoas querem fazer o pão dos outros. Aí o pão dos outros, você começa a ter vários problemas que não são seus, são dos outros e passam a ser seus. Porque aí você passa a não entender essas horas. Quem manda é a sua agenda e seu teste. Você faz no primeiro momento uma sugestão. Por quê? Porque você lê no livro, porque você vê na internet, porque você inventou. Não interessa. Você chegou numa opção que você vai seguir. Depois de você fazer essa opção e você está seguro, você começa a variar a temperatura. Varia uma coisa de cada vez, né? Você varia a temperatura. Assim, preciso de mais tempo, então vou colocar mais gelado. Preciso de menos tempo, então vou colocar mais quente. E assim você vai ajustando a sua temperatura. Eu não consigo ajustar minha temperatura da geladeira. Então você ajusta o tempo que você vai deixar do lado de fora na temperatura ambiente determinada por você também. Então, a melhor temperatura de geladeira para fermentar, para mim não existe. Para mim existe a rotina da pessoa, a agenda dela e o que ela precisa fazer. Quando a pessoa te dá uma temperatura de geladeira, não necessariamente aquilo é uma coisa fixa e engessada. Aquilo é uma sugestão. Ou deveria ficar claro que aquilo é uma sugestão, que não é uma lei, sabe? Você deve fermentar em 4 graus, você deve fermentar em 7 graus. Gente, isso não existe. O que existe é um processo de alguém que roda em X tempo naquela temperatura, tá? Então, muito cuidado com isso. Como saber, essa aqui, embora tivesse esquisita, eu botei. Quando saber se a massa está pronta para modelar ou assar? Aí você vai falar, mas não é sobre fermentação. Pois é, porque isso aqui pega o ponto da fermentação, que eu acho que é isso que as pessoas estavam querendo saber. Viu? Acabou minha parada aqui, ainda bem que eu tenho minha jarra aqui. O que acontece? Quando a gente começou a trabalhar com a massa, a gente tem muitas opções, tá? A gente bateu aquela massa ou a gente fez a mistura de um único pão simples na mão, aquilo já está fermentando, tá? E uma vez que aquilo está fermentando, quanto mais aquilo fermenta, a textura da massa muda e, fora a textura, em termos de elasticidade e extensibilidade, ela vai ficando mais fofa, porque vai formando gás, tá? E aí o que acontece? No momento que, dependendo da pessoa que está manipulando aquilo e dependendo da massa, fica desconfortável.
Então, quando a massa está pronta para modelar, isso depende muito da temperatura ambiente que você está trabalhando e do tipo de fermento, da quantidade, do estilo de massa, tá? Então, como saber se a minha massa está pronta para modelar? Eu não tenho como encerrar esse assunto para você. Por quê? Porque são tantos tipos de pão, tantos tipos de processo, mesmo nesse pão simples da panela, que você pegar e falar o momento certo é você praticamente botar uma regra para uma coisa que não tem muita regra, tá? Cada um aprende a ver a percepção. Eu posso pegar e modelar uma massa e colocar e deixar ela numa temperatura de 24, 26, já modelada, e depois colocar numa geladeira a 4 graus. Ou eu posso pegar, botar tudo numa caixa, deixar aquela caixa um pouco na temperatura de 24, 26, colocar numa geladeira a 4 graus, ou colocar numa geladeira a 11, 7 graus, e no dia seguinte modelar. Entenderam? E a massa vai estar em pontos diferentes. Então, o momento de modelar não necessariamente está atrelado ao ponto que ela está fermentada, tá? Isso vai muito também do processo que você escolheu para fazer. O importante é não ficar variando cada vez, senão você perde o referencial. Por isso que as pessoas batem na tecla de você seguir mais ou menos os mesmos passos para algumas coisas. Porque quando você varia muito, você perde o seu referencial, tá? Quando você eu gosto de fazer a pré-modelagem no dia seguinte. É diferente fazer a modelagem no dia seguinte porque a massa está mais fermentada do que eu fazer a pré-modelagem no dia anterior e já colocar depois no cesto modelada. Vocês entendem? A textura da massa é outra, tá? Então, é muito difícil você pegar e falar o ponto da massa. Se a pessoa fala isso, a pessoa te induz ao erro, porque ela te impede de seguir o caminho natural de você, por conta própria, fazer e verificar e chegar nesse ponto que é particular. O ponto de assar, não. O ponto de assar a gente já pode falar. Por quê? É mais ou menos a resposta de você tocar na massa e ela te dá uma volta, né? Ação e reação, lei de Newton, tá? Só que essa lei, assim como foi complicado para o próprio Newton enxergar e chegar nisso, lógico que para a gente também é. Por quê? Ação e reação, você sente quando você toca em você, que a sua, tipo, estou tocando aqui, nossa, estou sentindo que a palma da minha mão está reagindo da mesma intensidade. Você não consegue perceber isso. Isso é muito sutil, tá? Quando você faz no pão, são dois corpos diferentes. O seu dedo, ele não tem a mesma força e composição daquela massa, mas aquela massa responde a esta força aplicada, tá? E é essa sutil resposta da massa que você tem que aprender a ler. E essa resposta, ela varia dependendo da temperatura que a sua massa está e dependendo da massa que você está apalpando também. Porque se você está com uma massa muito rica em manteiga e outros tipos de ingredientes muito gelada, ela fica firme, ela fica dura, ela perde essa resposta. E uma massa também feita só de farinha, água e sal, quando ela está muito gelada, ela também perde. Então você tem que aprender a fazer a leitura disso. Seja visualmente com o aspecto da sua massa em termos de aumento de volume, tá? Ou ao toque, tanto nela gelada quanto nela numa temperatura mais amena. Por que eu digo isso? Porque é possível você fermentar em ambientes muito gelados por muito tempo e você tirar direto da geladeira para o forno. Isso requer o quê? Prática. Prática de você ver que ela fermentou e de você conseguir apalpar e tirar essa conclusão, mesmo ela estando com uma resposta danificada. Ela não vai te responder como ela deveria, tá? Então, o momento de assar, você também vai, com o tempo, entender, através desse toque dessa massa, a resposta que essa massa te dá, tá? Como aquecer o meu ambiente? Isso, com certeza, são das pessoas do frio, né? Não são pessoas da maioria das regiões aqui do Brasil. Apesar de eu saber que tem muitas regiões que faz frio aqui, né? Não frio, lá da Alemanha, mas faz frio. Como aquecer? Olha, eu gosto muito de pegar uma lâmpada
botar num bocal e botar num lugar fechado. Eu já contei para vocês que eu quase incendiei o armário da minha sogra. Porque é um armário de madeira e sem querer a lâmpada encostou na paredinha do armário. Então, atualmente eu estou colocando dentro de um forno desligado, tá? Mas aí ele é todo de aço inox, então tá tranquilo. Ou dentro de um armário de aço, quando eu preciso aquecer meu ambiente. Às vezes eu roubo também. Se eu preciso aquecer meu ambiente lá na garagem, às vezes eu ligo o forno para ficar mais quente e desligo o ar-condicionado. É um recurso, todo mundo faz isso. Se é pouquinho, você pode ferver uma panela e colocar às vezes um copinho de água e ir trocando dentro do micro-ondas para ficar lá um quentinho. Então a criatividade manda muito. O Rodrigo já recomendou para algumas pessoas fazer uma chocadeira doméstica. Então você tem várias coisas, tem aquelas resistências. O pessoal que mora na serra compra muito, né? Também serve para aquecer ambiente. Sempre cuidado com a segurança, tá? Porque gera incêndio. Eu mesma quase já incendiei, né, a casa da minha sogra, né, sem querer. Então, como aquecer meu ambiente? Pesquisem, deem Google e essas são as opções que eu já fiz, né? A chocadeira doméstica eu nunca fiz, mas os alunos fazem, tá? Depois que fiz, quanto tempo para poder usar a primeira vez o fermento? Tipo, acabei de criar, quanto tempo para usar a primeira vez? Olha, se eu fiz no meu método, o método que eu gosto de criar o fermento, depois de 5, 6 dias a gente já está introduzindo a farinha branca. Então, assim, você pode fazer logo de cara? Pode. Eu prefiro fazer umas 2 alimentações no mínimo só com farinha branca para tirar o rastro do centeio. Apesar de poder fazer logo. Por quê? Porque todas as vezes que eu fiz o pão com ele logo novo, é meio ases indomáveis, né? Porque tem centeio, então ele acaba fermentando de uma forma bem rápida, né? E eu não gostei. E também traz um pouco daquele gosto do fermento, ou do fermento não, do centeio, da cultura do centeio, que eu particularmente não gosto, tá? Por isso que eu tiro e coloco farinha branca. Então, para usar a primeira vez, pode logo que você criou estabilizou. Ou você pode fazer 2 alimentações na primeiro dia, tipo, 2 dias seguidos você bota a branca e aí na terceira vez você já faz seu pão, tá? Isso dentro do que eu faço. Dentro do que os outros fazem, aí a gente tem que perguntar para os outros, né? Para mim não é, né? Tipo, os outros, cada um tem seu filho e tem suas regras. Qual a preocupação para quem vai começar? Então, preocupação é uma preocupação bem básica, mas muito importante, que vai ser capaz de mudar todo o seu processo para qualquer método. Segue só um. Cara, segue só um. Entendeu? Ah, eu sigo 70 pessoas. Cara, segue só um. Faz só um e vive só um. Entendeu? É monogamia, tá? Monogamia de conhecimento e método. Por quê? Se você não fez nada e vai começar, é melhor você ser uma pessoa bem pura e fazer só uma coisa. Não precisa ser o meu necessariamente. Pode ser o de Luizinho, Zezinho, Guinho, qualquer um, do Pateta, do Pato Donald, não interessa. Você faz tudo de um método só. Se você começa a misturar várias coisas, o que eu li no livro 1, o que a Fernanda falou, o que o Rodrigo falou, cara, já deu uma poliesculhambose, não vai funcionar. Então a maior preocupação para quem vai começar é se libertar de acender uma vela para todos os santos, né? Você vai lá no altar do santo, bota uma, no do outro também, paga promessa para vários santos, faz trato com várias pessoas e entidades, isso não vai funcionar, tá? No primeiro momento pode até trazer algum resultado, mas depois traz só confusão e atraso, tá? Então segue só um, entendeu? Ninguém aprende a lutar jiu-jitsu indo para vários mestres. Ninguém brinca em várias rodas de capoeira, gente. Ninguém vai escolhe um treinador de natação e fica cada treino com um. Você escolhe um só. Então pão é a mesma coisa. Segue só um. Faz só um. Aí se você não conseguir nada, aí você troca. Mas aí quando você trocar, volta para estaca zero. Faz só aquilo. Se ficar misturando, vai dar ruim.
Então, maior, assim, ó, 97% dos erros são isso, tá? É acender uma vela para cada santo. Aí complica, né? Complica porque esse negócio de muitas crenças sempre complicou desde os primórdios. Devo colocar na geladeira o fermento antes de crescer? Então, para que você vai fazer isso, a não ser que você vá viajar? Tirando isso, não. Isso aí a gente pode dizer que não. Para que você vai fazer isso, criatura? Devo colocar na geladeira o fermento antes de crescer? Não, você não quer que ele cresça. No frio ele não vai crescer. No frio você coloca depois seu pão, tá? Ah, mas não sei. Não, esquece isso. Ah, mas o outro santo falou, deixa o outro santo para lá. Nesse momento você tem que ignorar. Por quê? Porque você quer que o fermento cresça. Se você pega, alimenta e joga na geladeira, você não vai deixar ele crescer, ou você vai dificultar, você vai gerar outro tipo de coisa. Então, para isso, faça na sua casa, no momento que você estiver em casa, tá? A maior parte das pessoas que dormem em casa, né? Que assim, as pessoas dormem em casa. Então faz isso antes de você dormir. Olha aí que beleza. Que a pessoa fala, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Como você não tem tempo? Você não dorme? Então faz antes de dormir. Entendeu? Ah, mas aí eu vou ter que acordar daqui a 4 horas. Aí, se você não morar num lugar muito quente, você pode se dar o luxo de quando você acordar, você pegar e guardar isso, tá? Guardar o fermento. Agora, se você mora num lugar muito quente e você liga o ar-condicionado, faz que nem a maioria das pessoas que eu recomendo faz. Alimenta e leva lá pro seu ar-condicionado, que vai estar no máximo a 20. Não vai, ninguém dorme mais polar. O Rodrigo, nem o Rodrigo. O Rodrigo bota o quê? 18? Não, Mas 18. 21. É 21. Então, assim, cara, tá tranquilo. E assim, ninguém pega e também vai fazer isso antes de dormir imediatamente. Pô, cheguei em casa, comi, sei lá, tô vendo noticiário, minha sogra faz isso. Pô, chega em casa, lava a mão, estabelece a rotina de já alimentar aquilo. E aí, até você dormir, até você ver seu filme, sua novela, seu noticiário, sua internet, já vai ter passado algum tempo, provavelmente mais que 2 horas. Olha aí, já está num bom caminho. O bicho já ficou lá, inclusive você vai poder ver a atividade, né? Então você faz assim, é questão de se organizar, né? Quando a gente se organiza, você consegue fazer as coisas sem precisar atacar o sujeito lá na geladeira, né? Parece até que está de castigo. Como manter saudável com o mínimo de alimentação? Não me mata. Tipo, não me mata pela pergunta, né? Olha só, alimentar todo dia é ou não uma opção. Quando a gente alimenta todo dia, é porque a gente faz todo dia ou porque a gente quer manter um padrão, tá? Se você. Ai, peraí. Se você não quer alimentar todo dia porque você quer economizar, ok, não vou te julgar. Então, peraí. Sem alimentar todo dia. Como é que você vai fazer? Você tem muitos jeitos, eu só vou te dar uma sugestão. Se você vai fazer seu pão no sábado, você alimenta na sexta, desse jeito que eu falei lá em cima. Tipo, chegou em casa, pega aquele negócio que tá lá jogado, já tá todo aguado na geladeira, você mexeu no outro sábado anterior, tá desde o outro sábado sem você mexer. Aí você pega, alimenta e vai viver sua vida de sexta. Vai multiplicar aquele outro resto, você joga fora, fica com o novo. No sábado, você alimenta de novo. E aí faz seu pão. Essa é a minha sugestão. Eu não faço duas em sequência, tipo alimento e depois de X horas alimento de novo. Não, eu alimento como se fosse um dia normal e depois no outro dia eu alimento. Deixo ele completar o ciclo dele e alimento, tá? Isso é o melhor que eu posso fazer. Ah, mas aí tem 2 alimentações, eu não quero gastar. Aí lamento, dane-se. Assim, você está me perguntando qual é o mínimo para manter saudável. O mínimo é isso. O mínimo é isso, tá? Fora isso, não vamos negociar outras coisas. Então, na véspera, né, no dia anterior, alimenta.
Depois, no dia que vai fazer o pão, né? No dia anterior, alimenta. No dia anterior, de fazer o pão. Alimenta e depois, no dia seguinte também. Botar no dia do pão, tá? No dia do pão. Que é o dia seguinte também. Ah, mas eu vou ter descarte. Pô, também tá querendo tudo, né? Alimenta outra vez. Aí tem receitinha do descarte, aí tem praticar o desapego, aí tem, pô, faz mais pão então, né? Não tem jeito. Pega do dia anterior que você vai descartar e faz a panqueca, faz o waffle, faz N coisas, entendeu? E às vezes também ninguém precisa saber que você está descartando, se liberta. Às vezes isso é um problema psicológico. As pessoas ficam com essa mania de não desperdiciar nada. Gente, não dá para ter uma vida 100% sem desperdício. É difícil. A gente se esforça. Assim, o importante é você se esforçar, né? Se o propósito é esse, não tem problema. Posso ter fermento forte com baixas proteínas? Com farinha de baixa proteína? Pode. Não tem problema nenhum. Isso daí é o seguinte: a farinha tem proteínas, mas a farinha tem carboidrato, a farinha tem tudo. É um alimento quase que completo. Então, o que acontece? Se você ficar na paranoia de ter a farinha com maior número de proteínas para alimentar, esse mundo não vai ser o mundo ideal. Muitas pessoas não têm acesso a isso. E elas fazem do mesmo jeito. Então é mais importante você ter a regularidade em alimentar do que ter a melhor farinha e não ter regularidade. Então aí eu acredito que regularidade é melhor. Tá? A famosa consistência. É porque consistência é uma palavra que eu não gosto de usar muito. Regularidade em sempre fazer aquilo, tá? Não adianta você achar que se você alimentar uma vez por mês com manitoba, tá tudo certo. Ou eu vou alimentar uma vez por mês com a farinha mais potente do universo. Não vai ter o mesmo efeito de uma pessoa que tem regularidade com uma farinha até inferior. Não tem. Então, acho que aí a pessoa ter mais assiduidade é melhor. É igual exercício físico. Né? A pessoa vai todo dia. É diferente da pessoa que vai um dia. Né? Vai uma vez no mês. Né? Isso é a colheita. Você planta aquilo que você está semeando. Então, não tem como. Como saber se essa daqui, essa pergunta, ela estava muito estranha. Eu li umas 3 vezes. Porque acho que a pessoa teve vontade na caixinha. Como saber se o meu resultado ruim foi culpa da cultura ruim, do processo ruim? Gente, essa pessoa tava ruim. Ou até mesmo da farinha ruim. Eu até botaria uma outra coisa assim, tá? Ou se eu sou ruim. Aí a gente vai em todos os itens. Ou se eu sou ruim, né? Se eu sou o problema, né? Se eu sou ruim. O que acontece? A cultura ruim, como é que você vai saber, tipo assim, o pão ficou ruim? Primeiro vamos determinar esse ruim aqui. Vamos dizer que ruim foi um disco voador, um pão esparramado, tá? Então foi um disco, tá? Voador. Ou foi um pãozinho esparramado, né? Um pão desmaiado, como diria a Deia, desmaiado. Deia tá aí. Tá aí? Então, era um pão desmaiado. E aí o que acontece? A gente sabe que disco voador e pão desmaiado é fermentação. Pode ser culpa sua? Sim, quem está fazendo é você. Então aí você vem pro eu sou ruim? Você é ruim. Mas aí não é tipo, você é ruim, você falou que eu sou ruim. Não, gente, internaliza. Você fez coisa errada mesmo. Tá na hora de resolver, né? Seu propósito não é esse, resolver o problema do pão. Então, não leva as coisas a ferro e fogo. Aí a Fernanda falou que eu sou ruim. Não, você é ruim fazendo aquilo. E você vai aprender. Entendeu? Então, Você está ruim. Você está ruim, não é você é ruim. Você é ruim naquele momento, naquele pão você foi ruim. Não quer dizer que você vai carregar isso, esse estigma para o resto dos seus pães para toda a vida, né? Tipo, já se chicoteia. Não é isso. Então, assim, a cultura tá ruim.
Se você alimentou a sua cultura e a cultura cresceu e você convive tempo suficiente com essa cultura para ver que ela sempre tem o mesmo comportamento, então a cultura não está ruim, tá? Então você já eliminou a cultura. Se você faz sempre o mesmo processo e algumas vezes dá ruim e outras não, então cuidado, a gente pode cair para o último item. Eu sou ruim, eu estou ruim. Por quê? Eu não estou percebendo que estou com problemas na minha fermentação e em outros itens do meu processo. Não quer dizer que o processo é ruim, quer dizer que você está desatento. Por isso que eu falei, naquele pão você está ruim. Quem nunca, né? Levantou e fez tudo bem e no dia seguinte levantou e fez tudo zoado. Acontece. Então, agora o negócio é você não ficar carregando isso. Agora, farinha ruim. Isso é difícil de ver. Por quê? Às vezes, você tem muito tempo de trabalho com uma farinha muito boa do mercado e você faz tudo bom, sua cultura é boa, tudo é bom e fica dando ruim. Cuidado, aí eu sempre suspeito da farinha. Por quê? Porque, presta atenção no que eu falei, se a sua cultura tá boa, se o seu processo é o mesmo, se você fez tudo igual e começa a dar ruim, repete de novo. Deu ruim de novo? Cara, observa essa farinha. O que você faz para testar? Faz com outra. Por isso que é sempre bom você trabalhar com várias farinhas. Porque quando você nota alguma coisa diferente, você tem um parâmetro. Você pode fazer esse próprio teste para saber se você está ruim ou se é a farinha que modificou. Por quê? Aqui não existe farinha ruim, existe farinha que trabalha, tá? A farinha, ela não é uma coisa imaculada e constante. Ah, mas o vendedor fala que essa farinha é muito estável. Claro, ele tem que falar isso. Principalmente as farinhas líderes de mercado, elas são sim muito estáveis. Elas são líderes, inclusive, por ter essa característica, tá? Por ser muito estável. Só que essa estabilidade, ela cobra um preço, tá? Primeiro, quando a pessoa lá no moinho, lá na Europa, no Canadá ou aqui no Brasil, ela ensaca a farinha dela, a farinha está de um jeito. Depois que ela chega na sua casa, a farinha já não está igual. No momento que você abre uma saca, a farinha é de um jeito. No momento do final da saca, ela é de outro. Isso, para algumas marcas, é mais evidente e mais gritante. E aí isso impacta no pão, tá? Porque isso impacta na quantidade de água que ela vai receber e como ela vai trabalhar com aquela quantidade de água. E se você não está atento, se você é um mero repetidor de receitas, você vai sofrer. Porque você vai achar que é você que está ruim. Você não vai entender que é a farinha, tá? E aí, às vezes, você troca de farinha, tem um resultado bom e depois começa a acontecer isso de novo. Então, você nunca vai saber, você vai estar refém. Então, o disco voador, como saber se a culpa foi da minha cultura? Primeiro, convivendo com a cultura. Observou que a cultura é constante? O problema não é da cultura. Como saber se meu processo não é ruim? Se você faz sempre o mesmo processo e obtém resultados bons, o processo não está ruim. Se você erra uma vez ou outra, é normal. Então você estava ruim naquele dia, alguma coisa você deu mole, vacilou. Agora, minha farinha é ruim, isso é mais constância. Se você tem sempre aquela regularidade, faz sempre tudo igual, tá tudo bonitinho, pode ser que a sua farinha tenha trabalhado, não quer dizer que ela seja ruim. Quer dizer que ela trabalhou de um jeito inesperado e você também não esteve atento, tá? E como saber se eu não sou ruim? Ah, isso aí é um problema espiritual, amigo. Você contrata aí um psicólogo porque não tem como ajudar nisso. Eu estou te falando que às vezes a gente é ruim no momento que está fazendo. Porque a gente se distrai, porque coisas acontecem, e aí a gente está ruim naquele momento, mas depois a gente conserta, tá? Ninguém faz 100% das vezes o seu trabalho no 100% da plenitude, tá? Não existe. Nem atleta. Por isso que não é sempre o mesmo cara ganhando a medalha de ouro, pô. Imagina só. Vocês já não perceberam isso? Gente, nem atleta, nem nada dessas. Não é sempre a mesma pessoa que ganha. As coisas não são sempre iguais. E no pão não pode ser diferente. Não entendo. Isso aí não é só você, né? Muitas pessoas. Por isso que essa pergunta voltou. Não entendo as diluições, né? Isso aqui são as diluições ou receitas que aparecem na internet dessa forma. Então, vamos colocar aqui esses números. Vamos botar em variáveis, né? Eu sei que vocês não gostam, mas é melhor para todo mundo. X, Y e Z.
Ah, botar tudo maiúsculo. Y, Z. Caraca, a pessoa está burrinha. Olha só. X é fermento. Depois disso, vocês podem fazer o que vocês quiserem. É partir para o abraço, né? Mas eu li em outro lugar que não é assim. Se inverter a ordem do Y e do Z, tá tranquilo. Mas o importante é você saber que geralmente é assim, tá? Geralmente. Na realidade, cadê aqui na letra Z? Então, o primeiro númerozinho, ó, a gente tem 1. Tá aqui. É quanto você está pegando de isca do fermento. Nessas nomenclaturas. Depois eu vou explicar uma coisa mais complexa. A água, vocês veem que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 2. Agora sim, pode ter outros lugares que vocês vão ver outros números, tá? Então aqui você viu que é o 1 ou 2. Tem duas opções. Não quer dizer que só tem essas opções, gente, tá? Pode ter outras opções. E aqui vocês viram que pode ter as 3 opções. O que acontece? Esse 1 do fermento, vocês têm que entender mais. Isso é uma maneira bem simples que eu expliquei agora, tá? Quem é quem? É sempre fermento, água e farinha. Só que esse 1, ele pode ser porcentagens. E aí as pessoas aqui, quando botam nessas porcentagens fechadas, geralmente 1 pode ser 100% e o 2 50%, então tem que ver a medida. Então vamos fazer de conta que no nosso exemplo o fermento é 50 e aí aqui é 100. O que acontece? E a farinha é 100. Como a gente olha a porcentagem sempre em relação à farinha, a gente entende que a pessoa pegou 50% de isca em relação à farinha. A pessoa poderia pegar 25%, 20%, e aí esse númerozinho daqui viraria uma fração. E aí, para isso não virar uma fração, as pessoas pegam os números subsequentes, elas aumentam. Aí vocês vão ver o número 5, o número 4, o número 6. Deu para entender isso? Isso é meio matemática. Então, o que acontece? Não importa isso. Enxergar na porcentagem é complicado, por isso que as pessoas botam em números, assim, inteiros, tá? É difícil você ver fração nesses números. Mas quando os números saem do 1 e do 2, quando eles começam a ir para 3, para 4, para 5, para 6, eles seriam frações, seriam porcentagens, tá? Quando a gente vai relacionar com a farinha. Mas o importante é vocês entenderem isso aqui, que é farinha... Ah, que susto, Tite, espirrou. Que é farinha, água e fermento, tá? Entenderam isso? Vou esperar vocês falarem aqui. Isso aqui sempre vai ter gente perguntando. Por quê? Porque tem gente que começa a fazer e não entende. Para quem já faz, é meio óbvio. Mas para quem não faz, não é óbvio, é complicado, tá? E assim, as porcentagens sempre são em relação à farinha, tá? Bem, na maioria das escolas. Quando a gente tem a escola da pizza, a gente sabe que a porcentagem é toda em relação à água. E mesmo assim, são pequenas escolas na pizza, não são todas, né? Mas a maioria das pessoas que faz pão, a porcentagem é na farinha. Então, tenham isso em mente, que isso não é difícil, isso é só uma questãozinha matemática. Pega um caderninho lá, rabisca, que tá tudo certo, tá? Meu fermento dobra em 8 horas. Isso é ruim? Gente, tem muita pergunta com esse negócio de isso é ruim, eu sou ruim, não sei quem é ruim. Meu fermento dobra em 8 horas. Isso é ruim? Eu não sei. Não sei quem é seu fermento, quem é você, vocês, seus fermentos, horas, farinhas, diluições, entendem? Depois que a gente tem uma conversa mais longa, vocês entendem por que eu boto depende. Eu não boto depende porque eu tô com preguiça, porque depende de tantas coisas, depende do quanto de isca do fermento você pegou,
qual é a temperatura ambiente que ele está, qual é a frequência que você alimenta, você já conviveu hora suficiente? Será que esse fermento não está num dia frio? Porque assim, às vezes a pessoa não se toca que no dia frio ele vai mais devagar e que se ela quiser que ele tenha o mesmo comportamento, ela pode aquecer o ambiente e ter o mesmo comportamento sempre. Vocês imaginam se uma produção vai depender das intempéries do tempo e temperatura da natureza? Nunca ela vai ter processo e nunca ela vai ter tempo. Então, as pessoas têm que aquecer ou as pessoas têm que resfriar, a fim de gerar um padrão que se repete. Porque se a gente deixar a conta da natureza, vai ter dias que vai fermentar muito rápido e dias que vai fermentar uma eternidade. Então, isso depende. Quem vai avaliar se está bom ou não é a convivência de você fazendo naquele tempo e sempre mesma temperatura, mesmo processo, mesmo tudo, e fazendo até o final, até o pão. Então, se seu pão tá bom, tudo bem. Se seu pão tá ruim, coisas que você não quer, você vai ter que rever essa cultura, esses outros processos. Então, para mim, não é bom nem ruim. O ruim é você não saber tudo que está por trás disso e se prender a um número de horas. Isso é ruim, tá? Ficar preso a um número de horas, a um número sem sentido. Qualquer coisa que a gente fica preso única e exclusivamente por decorar um número ou um marco, não tem sentido. Se não tem sentido, para mim, eu não uso. Eu só decoro tudo que eu só decoro quando faz sentido, tá? Então, se as coisas fazem sentido, existe um sentido para trabalhar o início da cultura em 29, 30 graus. Existe um sentido em você fermentar algumas massas na alta temperatura. Existe sentido para você trabalhar em limites de temperatura. Aí você decora, tá? Tirando as coisas que não têm sentido, aí você elimina. Qual a melhor diluição? A melhor diluição é aquela que você trabalha melhor. Aquela que você trabalha melhor. Por quê? Pelo motivo óbvio, para você ter o melhor resultado. E você só vai saber disso testando. Então você faz, gostou, beleza, fez de novo, fez 1.000.000 de vezes, quero testar, testa, não gostei, uma vez só não é suficiente. Testa mais uma vez, dá uma segunda chance, não gostei, então não faz nunca mais, entendeu? Agora, não tem a melhor diluição, tá? Isso é mito. A melhor diluição para fazer nada. Gente, esquece isso. Trabalha com o que for melhor para você, com que você tenha o seu melhor resultado e também se liberta do melhor ou melhor. Cara, não tem nada disso. Tem gente que pode comer brigadeiro todo dia, tem gente que não pode. Não é, Rodrigo? Eu posso. O Rodrigo pode. O Rodrigo não existe amanhã, não existe calça 34, 36, então ele pode fazer o que ele quiser. Entendeu? Entendeu? Essa é a situação. Se a roupa não vai caber ou não, tá nem aí. Gente, eu me lembro uma época que o Rodrigo descaradamente levou os ternos para alargar. Eu me lembro dessa época. Você lembra, Rodrigo? Eu nem uso mais ternos. Ok, mas eu me lembro dessa época. A pessoa ganhou tanto peso que a pessoa levou as paradas para alargar e tava tudo bem. Tá vendo? Eu queria ser assim. Aí depois mandou apertar. E tá tudo bem, né? Aí depois todo mundo ficou chamando a gente de doente, porque a gente estava magro demais. Vai entender, né? Primeiro a nossa família reclamou que a gente estava com ganho de peso. Depois eles reclamaram que a gente estava com cara de doente. A vida é assim, nunca tá bom. Preciso usar a mesma farinha que utilizo no pão? Eu acho que eu esqueci aqui que é preciso utilizar no fermento. Não, pode usar outra. Se eu pensasse dessa forma, eu nunca ia falar para vocês fazerem pão integral com levain branco, entendeu? Não precisa usar. Essa palavra também precisa. Precisar não precisa. Se você quiser, você usa. Não precisa. Isso não é uma regra. Mas eu li no livro do não sei quem que precisa. Ele não tá lá na tua casa, entendeu? Ele não tá lá, não precisa. Vai na minha, não precisa. Se ele quer fazer assim, que bom para ele. Pensa assim, você não vai fazer. Agora, você fazer porque você acredita no cara que falou, aí é outra coisa. Eu tô falando para você que não precisa. Mas muda o sabor. É uma sofisticação para degustar um pão que tô para ver.
Tô para ver mesmo essa sofisticação. Mas tá tudo bem, cada um é livre para ter o grau de sofisticação que desejar, né? Eu não sou tão purista, falo e repito.